Existem muitas teorias sobre por que o Império Romano caiu. E eu fiz 2 vídeos neste canal apresentando um total de 23 razões pelas quais Roma caiu. Então, todos podem escolher suas teorias favoritas. Mas existem algumas pessoas que afirmam que Roma na verdade nunca caiu. Como assim? Como é possível? Não discutimos em vídeos anteriores que Roma caiu, não apenas a cidade, mas todo o império, e que essa queda foi bastante brutal. Como então algumas pessoas podem fazer tal afirmação? Bem, vamos explorar essa ideia fascinante de que Roma na verdade nunca caiu. Antes de explorarmos a noção de se o Império Romano realmente caiu, devemos primeiro definir o que cair significa. O que significa quando um império cai? Bem, para algumas pessoas, a queda de um império significa o colapso da autoridade do Estado central subjacente. Vamos pegar, por exemplo, o Império de Alexandre, o Grande. Alexandre conquistou este vasto império em um período incrivelmente curto de pouco mais de 10 anos. Mas imediatamente após sua morte, seu vasto império se dividiu em diferentes partes, governadas por seus generais e seus sucessores. Então este império caiu bem, caiu do ponto de vista da autoridade centralizada. Mas culturalmente, inicialmente pelo menos, absolutamente nada mudou quando Alexandre morreu. Então não pode ser apenas o poder de um governo que define a queda de um império. Certamente devemos incluir outros aspectos, e o mais lógico, além do governo, é claro, a cultura. Um império tão vasto quanto o Império de Alexandre, ou é claro, mais tarde o Império Romano combinou muitas culturas diferentes. E no caso do Império Romano, que duraria muito mais do que o Império de Alexandre, as culturas no Império Romano no período de alguns séculos foram lentamente assimiladas pela cultura romana. Você certamente encontraria muitas pessoas que ainda se identificariam como gauleses. Pouco depois de Júlio César ter conquistado a Gália, 200 anos depois, você provavelmente teria dificuldade em encontrar tais pessoas. Isso, é claro, se aplica mais ou menos a todas as províncias do antigo Império Romano. Em 212 d.C., então, o imperador Caracalla concedeu a todos os homens livres do Império Romano a cidadania romana, criando ainda mais a sensação de pertencer a uma cultura comum. Então, o que queremos dizer quando afirmamos que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C.? Claro, já desmascaramos a ideia de que o Império caiu naquele ano. Na verdade, um imperador criança completamente impotente foi deposto. Então, na realidade, nada notável aconteceu. Podemos apenas dizer que naquele fatídico dia 4 de setembro, quando Rômulus Augustus foi deposto, já que a Itália não seria mais governada diretamente por um imperador romano, que o império caiu. Então, isso poderia satisfazer a primeira condição de queda, ou seja, que o Estado romano havia desmoronado no papel, mas culturalmente, nada havia mudado. Na verdade, generais bárbaros já haviam governado o Império Romano Ocidental antes, sem um imperador romano, como Ricimer, por exemplo, por 4 meses antes de Majorian ascender ao trono em 457 d.C., ou por 2 anos após a morte de Líbio Severus, em 465. Então a deposição de Rômulus Augustus pode nem mesmo satisfazer a primeira definição de queda, já que ele não detinha nenhum poder real. Culturalmente, realmente nada aconteceu em 476 quando o Odoacar assumiu. Mas em um mapa, a Itália agora não seria mais chamada de Império Romano do Ocidente, mas Reino de Odoacar. Mesmo que o ano 480 na Itália fosse indistinguível para um viajante do tempo de, digamos, 470, então já vemos aqui que não é tão fácil definir uma queda. Então, uma queda significa que uma cultura termina? A queda deve ser definida pelo fim de uma cultura e o início de uma nova? Se olharmos para a cultura romana no Ocidente, ela era tão forte que continuou a existir mesmo após sua suposta queda. A Igreja Romana no Ocidente sobreviveu, e os papas emergiriam como as novas figuras dominantes de poder em Roma. Roma, anteriormente capital de um verdadeiro império, agora se tornaria a capital de um império religioso do cristianismo, pelo menos no Ocidente.
Enquanto isso, no Oriente, o Império Romano do Oriente não caiu por qualquer definição. Continuou até 1453, e até mesmo este estado é discutível, uma vez que sabemos que vários estados remanescentes sobreviveram à queda por mais alguns anos, como o Império de Trebisonda, o Principado de Teodoro, ou o Despotado de Epiro. E neste vídeo aqui, contei a história sobre pessoas que ainda se chamam romanos hoje, como encontrados em áreas rurais da Grécia, onde você ainda pode encontrar pessoas que se chamam Rumaioi, ou Romaioi, romanos, ou romenos que se chamam Romani. Então poderíamos argumentar que, se levarmos em conta a segunda definição de cultura, Roma na verdade apenas se transformou ao longo dos séculos. Mesmo em 470 d.C., um viajante do tempo romano, vindo da República Romana de, digamos, 200 a.C., teria dificuldade em identificar Ravenna ou outras cidades da Itália como romanas. O estilo arquitetônico era muito diferente, muito mais comparável ao que os historiadores modernos chamariam de bizantino. As pessoas também usavam roupas muito diferentes. Eles oravam para um deus completamente novo, tendo largamente abandonado os antigos deuses e rituais. A chama no templo de Vesta não queimava mais. Aos olhos deste viajante do tempo de 200 a.C., os romanos de 470 d.C. não seriam dignos do nome romanos, seriam completamente estranhos para ele. Ele teria dito que Roma havia caído, embora em 470 d.C. todos os mapas ainda mostrassem o Império Romano do Ocidente como existente. Quando o Ocidente foi conquistado pelos reinos germânicos, teríamos muitos reis germânicos tentando emular os costumes dos antigos imperadores romanos. Teoderic frequentemente residia no Palácio dos Césares no Monte Palatino em Roma, como os antigos imperadores, continuando as tradições e costumes romanos, e cunhando moedas dignas dos antigos imperadores romanos. E por volta de 800 d.C., Carlos Magno reivindicaria o título de novo imperador romano. No leste, os habitantes do Império Romano do Oriente, por exemplo, no ano 1200 d.C., claro, se identificavam como romanos, Romaioi. O mesmo viajante do tempo fictício da República Romana de 200 a.C. reconheceria essas pessoas ainda menos como romanos. Para ele, essas pessoas eram ainda menos romanas do que as que ele havia encontrado antes em 470 d.C. no Ocidente, em nosso experimento de pensamento fictício. Mas em mapas, claramente se desenharia o Império Romano do Oriente, que é frequentemente chamado de Império Bizantino. Uma terminologia que eu não gosto, aliás, e você não vai me ouvir dizer isso muitas vezes, e eu vou explicar o porquê, em um vídeo separado. Então você encontraria este tardio Império Romano do Oriente com fronteiras perfeitas, marcando a extensão deste contínuo Império Romano, o mesmo império desde o tempo de Augusto. Assim, vemos que mesmo culturalmente é realmente difícil definir a romanidade, ou o Império Romano. O Império Romano do Ocidente no século V d.C. já era culturalmente muito diferente da República Romana. Mas o Império Romano do Oriente por volta de 1000 d.C., ou mais tarde era, claro, ainda mais irreconhecível como romano, para os antigos romanos dos tempos da República Romana. De acordo com este viajante do tempo fictício de 200 a.C., Roma provavelmente já teria caído em 395 d.C., quando Teodósio aboliu os antigos ritos pagãos. Portanto, vemos como é difícil definir o que significa até mesmo a queda. Se nem a autoridade do Estado Central, nem a cultura podem definir isso, então o quê? Bem, talvez precisemos de uma definição mais precisa do que significa queda. Provavelmente deve ser visto como uma aglomeração de Estado, cultura, tecnologia, o modo de vida completo, linguagem. Basicamente o todo do que definia a vida no Império Romano. De acordo com esta definição, poderíamos dizer que o Império Romano caiu no oeste por volta de 500 d.C., em algumas partes mais cedo, em algumas partes mais tarde, mas por volta de 550 d.C., após as guerras góticas, podemos concordar que quase tudo que restava de Roma Ocidental havia sido destruído, e portanto, caído.
E com isso queremos dizer o antigo modo de vida romano, a cultura, a arquitetura, a moeda, as instituições, o conhecimento, a tecnologia, os antigos ritos, tudo que compunha a civilização romana. Então, por essa definição, Roma havia caído de alguma forma, sim, e essa queda foi brutal para a população romana. Mas muitas partes também sobreviveram. A língua romana ainda era falada após essa queda, e lentamente se transformaria em italiano, espanhol, francês, romeno ou português, para citar os mais falados. A instituição da Igreja Católica Romana ainda sobrevive até os dias de hoje, ainda tendo sua sede em Roma. No Oriente, a Igreja Romana Oriental ainda sobrevive como a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Invenções romanas como enormes redes de estradas e comércio, arquitetura clássica greco-romana como encontrada em inúmeras cidades modernas, por exemplo, até mesmo Washington, D.C., uma cidade que foi construída muito baseada na arquitetura romana, técnicas de engenharia e construção romanas, concreto romano, estádios ainda sendo construídos no projeto do Coliseu, o arco ainda sendo a melhor maneira de construir pontes, a maioria dos nossos meses ainda sendo de origem romana e ostentando nomes romanos. Nosso calendário ainda remonta a reformas introduzidas pelo próprio Júlio César. Ainda vivemos em prédios de apartamentos que poderiam ser confundidos com insulae. Todas essas coisas sobreviveram à queda de Roma. Portanto, não é realmente surpreendente que algumas pessoas digam que Roma nunca caiu. Se olharmos para a incrível influência cultural, linguística e tecnológica que Roma ainda tem sobre nós, poderia-se até argumentar que o próprio Renascimento foi inspirado pela redescoberta da antiguidade greco-romana. E muitos estudiosos que fugiram do saque de Constantinopla em 1453 d.C. trouxeram consigo muito conhecimento perdido das bibliotecas de Constantinopla, o que ajudou a desencadear o Renascimento. Portanto, poderíamos argumentar que Roma ainda vive em nós, e que apenas se transformou lentamente ao longo de muitos séculos. Porque para o viajante do tempo fictício da República Romana, provavelmente não seríamos muito mais estranhos para ele do que um habitante de Constantinopla por volta de 1400 d.C. Sim, o Império Romano do Ocidente foi invadido por invasores bárbaros e a civilização romana entrou em colapso lá. Em algumas áreas, tudo que Roma construiu desapareceu rapidamente. Mas mesmo lá, alguns vestígios de Roma permaneceram. Gália desabou e se tornou o Reino Franco. No entanto, mesmo 320 anos após essa queda, um rei franco ficaria tão impressionado com Roma que ele próprio desejaria se tornar um novo imperador romano. E ele ainda falava uma língua que era uma evolução do latim vulgar. Sim, Roma caiu, mas apenas de acordo com algumas definições. Se, no entanto, definirmos a queda de maneira diferente, então podemos ver que fica realmente difícil até mesmo poder dizer quando o Império Romano caiu, ou se ele até mesmo caiu, uma noção que pode ser aceita se a transformação cultural for levada em conta. Então isso significa que, se interpretarmos a queda de forma mais solta, podemos dizer que somos, em algum grau, todos romanos. E se você estiver interessado em como a queda começou, pelo menos de acordo com algumas definições, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. E se você estiver mais interessado em ver como Roma deve ter parecido naquela época, você pode assistir ao outro vídeo, no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, graças a Miss Imperii Romani, e bene vale.